Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão entrando. Quem já puder me falar aí se o áudio tá legal, se tá dando para ouvir bem, eu agradeço. A live de hoje, o tema vai ser a liberdade religiosa. A gente vai chamar o Tiago. O Tiago, ele é advogado, ele é professor e ele é presidente do IBDR, que é o Instituto Brasileiro de... Vai ser um papo muito proveitoso sobre liberdade religiosa, sobre laicidade do Estado e tudo mais. Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, dá para deixar aqui nessa caixinha que tem aqui embaixo. Tá bom? Legal. Legal. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. O Thiago já deve estar entrando já. Eu vou... Já adiciono ele já. Só mandar aqui. Entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme eu fixei aí, o tema é a liberdade religiosa no Brasil. A gente vai tratar sobre a liberdade do culto. Aê, entrou. Boa noite, Thiago. Boa noite. Como é que está, Matheus? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, Certo. pessoal? Boa noite. Boa noite a todos. Uma alegria aqui estar no Colossenses 2,14. Isso aí, a alegria é nossa de ter esse pessoal tão com tanto prestígio aí no meio, podendo falar aqui com a gente, dando esse tempinho para esclarecer tudo. Vai ser um tempo bem proveitoso. Amém. Bom, então, antes da gente começar, eu já queria mostrar para o pessoal. Eu tenho dois aqui, eu imagino que tenho mais alguns, mas que são os livros, né? Que o Thiago ele escreveu junto com o Jean Regina. Esse daqui é o mais recente, né? A Laicidade Colaborativa Brasileira. Me corrija aí se eu estiver errado. Esse aqui ele tem o prefácio do. Então, cara, eu tava ansioso para falar que ele tinha o prefácio do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o Senado não ajudou a gente ainda, né? Pois é, o Senado ainda não fez a coisa andar, né? Mas, de qualquer forma, o prefácio do Dr. André Mendonça, um cara renomadíssimo aí no meio. E o outro livro é o Direito Religioso, que é uma baita obra. Ainda não li inteira, mas pretendo estar na minha lista para concluir em breve. E são dois livros muito bons, estão aí indicados para todo mundo. Bom, Thiago, então acho que você já pode se apresentar aí, falar um pouquinho de quem você é, o que você faz, e aí a gente já pode dar início no tema. Claro, claro que sim. Bom, como eu disse na entrada, né? Uma alegria aí estar contigo. Só tá dando um pouco de eco para mim. Tá eco? Tá Deixa eu dando ver eco para aqui. ti também? Vê se agora melhorou um pouco. Tá. Sim, agora melhorou. Agora tá sem eco. Legal. Ou baixou assim. Então, muito feliz aí de estar com os teus seguidores para a gente falar um pouquinho sobre liberdade religiosa, sobre Estado laico, o papel da igreja, o papel do crente nesse ambiente, nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Então, é bacana. Tu citou aí duas das nossas obras. O direito religioso ele é uma espécie até de manual, né? Aquele livro, quando tem algum problema, você busca ele, dá uma olhada no sumário. Provavelmente Jean e eu devemos ter falado sobre o tema aí, que é fruto da nossa advocacia há quase 20 anos. E a laicidade já é um livro diferente, já é um livro que tem início, meio e fim, ou seja, você começa lendo ele e vai até o fim, né? Não que o direito religioso não tenha, mas é que o direito religioso é um livro que você vai ver lá contabilidade da igreja, uso capião da igreja, aposentadoria do pastor. Então são assuntos que às vezes não são conexos, né?
Já na laicidade, não. Na laicidade, nós começamos na história do poder político, da história do Estado e seu relacionamento com as igrejas, com o poder religioso. E a gente vai passando até chegar nos dias atuais, em outros países, e então chegar no Brasil, e como a influência cristã, ela moldou o que nós conhecemos hoje como cultura ocidental e a própria cultura brasileira, né? Então a gente fala bastante aí até do Brasil colônia, dos jesuítas. Então é uma obra que vai trazer ao leitor, trazer luzes à influência cristã que o Ocidente e que o Brasil teve. Por que Ocidente, né? Porque a gente também vai falar bastante aí de países tanto da América quanto da Europa. E também a China. Hoje a China é uma grande potência, a gente precisa sempre falar da China, né? Então é isso. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma alegria, né? Estar falando sobre laicidade, sobre liberdade religiosa, esse assunto que toma conta aí das nossas vidas há tantos anos, né? Sim, muito bom mesmo. Bom, então já vamos direto ao ponto. Acho que a gente pode começar definindo, né, o que é a liberdade religiosa, qual é a importância dessa liberdade religiosa e como o que o Estado laico tem a ver com termos de liberdade de crença, né? Ótimo. Bom, então, assim, gente, liberdade religiosa, para a gente falar de liberdade religiosa, é interessante falar um pouquinho antes da liberdade de crença e da própria noção de liberdade de religião, né? Porque ele está falando de liberdade religiosa. Mas o que é liberdade? O que é religião, né? Porque, afinal de contas, a liberdade religiosa, qual é o âmbito de proteção da liberdade religiosa? Acaba sendo a religião. Então, a gente precisa entender um pouquinho o que é religião, né? E o que é crença, o que é liberdade de crença. Noção de religião, a gente vai ter aí no meio jurídico, né? E aí vamos tentar se afastar um pouquinho das noções teológicas, antropológicas, sociológicas, porque essas noções, a teológica ela é uma noção exclusivista, né? Então, quando você vai pensar a religião sob o ponto de vista teológico, a ideia realmente é excluir outras religiões, não é? Porque isso é do núcleo da religião, dizer que ela está certa e então se ela está certa, por exclusão a outra está errada. Então a gente não vamos para o aspecto teológico aqui. E o sociológico e o antropológico também não é o melhor. Pensando em proteção da religião, nós temos que pensar num ponto de vista jurídico. E aí nós temos três grandes correntes. Para quem não é do direito, aí correntes são pensamentos, né? Pode até pensar assim, cosmovisões, mas são pensamentos diferentes sobre a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, tem um pensamento no direito que entende que para ter religião tem que ter divindade, moralidade ou códigos morais e culto. Outro pensamento entende que para ter religião precisa ter elementos externos que você encontra na maioria das grandes religiões, tá? Pelo menos um ou outro elemento externo. E a terceira corrente vai dizer que pergunte aos fiéis, né? Pergunte ao Mateus, ele vai dizer o que é religião. Pergunte àquele que crê, aquele que acredita, né? Ele vai se definir. Assim, o conceito, digamos assim, que está sendo mais elogiado hoje em dia pelo direito é o segundo conceito, né? Porque quando você diz que religião tem que ter divindade, moralidade e culto, pode ter alguma religião minoritária que não tenha culto, né? E aí ela não teria proteção da liberdade religiosa. Então isso seria um problema. Então religião, o que é religião? Religião, você vai ter um fiel, esse fiel vai ter um relacionamento com uma divindade, com o sagrado, né, com o transcendental, e vai ter alguns outros aspectos de religiões universais, como, por exemplo,
presença de sacerdote, presença de culto, presença de uma organização, de normas internas, de um código moral, mas não precisa ter todos. Basta tendo um ou outro elemento, tu vai ter a religião. E é isso que a liberdade religiosa protege. A liberdade religiosa protege o direito dessas pessoas se relacionarem com essa divindade conforme os seus códigos de conduta, conforme as suas regras morais, e também protege essas pessoas se reunirem comunitariamente. Essa reunião comunitária é com o objetivo de juntos adorarem, prestarem homenagem à divindade, que é o que nós cristãos vamos chamar de culto, em que os irmãos, né, os crentes de uma mesma confissão, se reúnem, cantam louvores, adoram a Deus, ou escutam a palavra e tal. Esse é o ápice da religião cristã e é, digamos assim, que o ápice da maioria das religiões. E o que é liberdade de crença? Qual é o papel da liberdade de crença, então? O papel da liberdade de crença é proteger esse âmbito que o Mateus tem e que todas as pessoas têm, de escolher uma religião, de se relacionar, porque como eu disse, religião se a gente for pensar no latim, é o termo religare, né? É se religar novamente com Deus, se voltar a Deus. Então, a liberdade de crença vai proteger esse direito do Mateus e de todo aquele que é crente, né? Crente no sentido de crer, de se relacionar com a sua divindade. E o que é a liberdade de consciência? A liberdade de consciência é o direito do Mateus não crer, do Mateus não acreditar em Deus ou ter uma convicção filosófica, baseada numa filosofia, em alguma coisa que não seja espiritual. Então, a consciência está mais voltada à proteção dos ateus, dos agnósticos, né? A liberdade de consciência. Enquanto a liberdade de crença, ela acaba orientando a consciência também, né? Por que orienta a consciência? Porque, geralmente, como eu disse antes, a religião tem aspectos morais na religião. Então, se a religião tem aspectos morais, ela também orienta a nossa consciência. Então, por isso que a liberdade de consciência também vai andar junto da liberdade de crença. E quando nós, então, nos relacionamos com o sagrado, nos relacionamos com Deus, aqui nós que somos evangélicos, cristãos, quando nós nos relacionamos com Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, em algum momento isso vai extravasar. Em algum momento esse relacionamento ele vai sair de nós, né? Ele vai para fora. E quando isso acontece, é o que nós chamamos de externalidade. E essa externalidade é protegida pela liberdade religiosa, né? Então, o âmbito de proteção da liberdade religiosa é de proteger essa externalidade. E como é que a gente externa a nossa fé? A gente externa a nossa fé com manifestações públicas, né? Quando eu, por exemplo, visto uma camisa, eu amo Jesus, eu canto um cântico aonde eu estou. Então, eu manifesto que eu sou cristão, que eu sou evangélico. Quando eu defendo os valores que são núcleo da minha religião, né? Os valores morais objetivos que estão lá no Decálogo, em Êxodo 20. Tá? Então, quando eu defendo esses valores, isso é âmbito da proteção da liberdade religiosa, eu poder defender o que eu acredito, eu poder fazer o proselitismo, que é buscar prosélitos, ou seja, que é buscar pessoas para a minha igreja, buscar pessoas, levar pessoas a Cristo, né? Então, quando eu levo a mensagem do Evangelho para as outras pessoas, eu estou assegurado pela liberdade religiosa. Isso chama-se buscar prosélitos. Quando eu me reúno com outros crentes, quer seja numa igreja, ou quer seja numa praça pública, ou até mesmo no recreio, né? No intervalo de aula, eu estou ali fazendo um culto. Às vezes esse culto pode ser um culto institucional, que é um culto dentro do templo, dentro da igreja, ou às vezes não. O culto é uma reunião comunitária em que pessoas que comungam da mesma crença se reúnem para adorar e se relacionar com Deus, com a divindade juntos. Então esse também é um âmbito da proteção da liberdade religiosa.
E, por fim, o âmbito institucional, que é a proteção das fés se organizarem institucionalmente, terem um código de moral, terem um código de conduta, se organizarem, terem propriedades, terem um CNPJ. Então, esse é o âmbito da proteção institucional. E assim, aí, em menos de 10 minutos, eu falei para vocês o que é liberdade de crença, o que é liberdade religiosa e o que é liberdade de consciência. Bem resumido agora, liberdade de consciência, o direito de crer, liberdade de crença, o direito de crer livremente, no que eu quiser. Ninguém pode dizer no que eu creio, ou como eu devo crer. Liberdade de consciência, de não crer, ou de ter uma confissão ideológica, uma convicção ideológica, não religiosa. Liberdade religiosa, manifestar a minha crença no espaço público, no espaço privado, defender ela, adorar com outras pessoas e me organizar institucionalmente. E o que laicidade tem a ver com isso? Aí eu vou devolver a palavra para ti. Laicidade é a separação do Estado e da Igreja. A laicidade diz o seguinte: olha, essas pessoas elas são duais, né? A pessoa religiosa, como diria Agostinho de Hipona, ela é uma pessoa que é da cidade de Deus e é da cidade dos homens. Enquanto ela estiver na cidade de Deus, ou seja, na ordem espiritual, o Estado não pode interferir. E aí a gente vai pensar o que é liberdade. Liberdade, a primeira liberdade é a liberdade negativa. A liberdade negativa é a não interferência, não interferir. O Estado não interfere na nossa vida. O Estado não interfere, quando se fala em liberdade religiosa, na nossa crença. E essa não interferência é também protegida pela laicidade. Legal. Muito bom, muito bom. Então, aí a gente fez uma definição termo por termo. Perfeito. Muito legal. E aí eu acho que a gente, só continuando rapidamente, de uma forma bem breve, nessa questão da laicidade, do Estado laico, que tem bastante gente que muitas vezes faz aquela confusão. Eu mesmo já tive experiência, se eu não me engano, no 8º ano do ensino fundamental, de professor de sociologia e tudo mais, definir Estado laico praticamente como um sinônimo de Estado ateu, né? Ou de Estado arreligioso, ou algo do tipo. Então, antes da gente partir para o Brasil e para as peculiaridades que a gente tem aqui no Brasil, e talvez contextualizar um pouco mais para a nossa realidade, eu acho que seria legal, se for possível, só fazer essa distinção mesmo, né? Por Claro. que o Estado laico não é um Estado ateu? A laicidade, gente, a laicidade estatal, ela é um dos sistemas que o poder político, que o poder civil, né, que o Estado se relaciona com a igreja, com as igrejas, com as fés, com os cultos. Existem vários outros sistemas. Por exemplo, existe o sistema teocrático. Qual é o sistema teocrático? O sistema teocrático, o Estado é a igreja. Quer ver um exemplo? O Vaticano. O Vaticano é um Estado, mas ele também é a Igreja Católica. Um outro exemplo que as pessoas estranham um pouco é a Inglaterra. A Inglaterra é um Estado, né? Um Estado soberano, mas também é a Igreja. Por quê? Porque a Igreja Anglicana é uma igreja de Estado. O chefe da Igreja Anglicana é a Rainha Elizabeth II. O parlamento inglês, no Senado, né, o Senado da Inglaterra, que é a Câmara dos Lordes, 1/3 é formado de bispos anglicanos que são escolhidos pela rainha. Imagina se tivesse 1/3 de pastores ou padres lá no Senado, né, escolhidos por algum líder religioso, entendeu? Então isso acontece na Inglaterra. Tá? Então por quê? Porque lá é uma teocracia. É uma teocracia que tem liberdade religiosa? Tem liberdade religiosa. Mas é uma liberdade religiosa que vai dizer o seguinte: olha, todas as igrejas têm total liberdade, menos a anglicana.
porque anglicano somos nós que organizamos, né? Então, se você é anglicano na Inglaterra, a liberdade religiosa é condicionada pelo Estado, porque você é anglicano, o Estado acaba ditando regras também. Por mais que na prática isso aconteça muito pouco, aí a Rainha Elizabeth se envolve muito pouco, mas teoricamente existe essa possibilidade. E o que é laicidade, então? A laicidade, gente, o conceito moderno de laicidade, tá? Eu tô com rinite, por isso que eu tô assoando o nariz, tá? Eu não tô com Tranquilo. Covid. Apesar que Covid não se passa por, até onde eu saiba, né? Não se passa por fibra ótica, por Wi-Fi. Tem gente que é tão preocupada que acha que passa, né? Mas eu tô com uma rinite braba aqui, rinite alérgica. Mas então, assim, ó, a laicidade, ela tem origem, a laicidade moderna, tá? Para a gente evitar, assim, fazer toda uma viagem histórica para ver onde é que é a gênese da laicidade, vamos pensar na laicidade moderna. A laicidade moderna, ela vai ter um primeiro foco, que é onde ela realmente vai nascer, vai ser na Reforma Protestante, né? Então, a Reforma Protestante vai... Martim Lutero, vocês sabem a história, não concorda com a plenitude potestade, com a plenitude do poder papal, né? Então ele se revolta com isso, ele se revolta com o poder papal, por mais que isso já estava acontecendo bem antes, né? Todo um processo, não é Martim Lutero que inicia esse processo, na verdade Martim Lutero termina esse processo, né? Da reforma. Mas um dos motivos foi essa interferência que a igreja tinha muito forte nas coisas do Estado. Então ali começa a nascer essa ideia de separação, por mais que já eram distintos os poderes. Mas isso vai se tornar realmente prático, vai acontecer na prática em um país, primeiramente nos Estados Unidos. Em 1776, quando tem a Declaração da Independência dos Estados Unidos, em julho de 1776, os pais fundadores eles dispõem na Declaração de Independência dos Estados Unidos a separação igreja e Estado, que depois vai ser objeto da primeira emenda da Constituição norte-americana, com muita proteção à liberdade religiosa, especialmente a liberdade individual das pessoas. Para os americanos, era muito importante a religião e a liberdade, porque, afinal de contas, eles estavam fugindo do Reino Unido, que lá na Inglaterra tinha uma igreja de Estado que perseguiu os puritanos, que estava matando puritano. Esses puritanos entraram no Mayflower, foram para os Estados Unidos em 1630, e aí formam os Estados Unidos da América. Então, para os americanos, era muito importante a liberdade religiosa. 20 anos depois, 15 anos depois, tu tem a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela acaba com os estamentos. Tu tinha 3 estamentos na França. Tu tinha o estamento da nobreza, do clero e do resto, né, da burguesia. O que a Revolução Francesa faz? Ela quebra esses estamentos, diz que não existe diferença, e o clero, ela coloca o clero do subúrbio, ela tira o clero da zona de influência. Ela fala essa grande... Ela que cria essa falácia de que religião é uma questão de fórum privado, né? Isso é uma falácia francesa. Tira a religião do espaço público, troca as igrejas católicas que existiam em Paris por igrejas constitucionais da razão. Então você tem uma igreja secular, eu falei antes, né, na liberdade de consciência, que é a liberdade de uma convicção filosófica. Então, era bem isso que aconteceu na França. Eles tiram a igreja do poder de influência e colocam uma religião secular, uma filosofia religiosa de Augusto Comte, de Voltaire e tal, apesar que Voltaire era mais materialista, e matam padres, né? Então, aqueles padres que não concordam em adorar a deusa razão, trocar Jesus Cristo pela deusa razão, eles são guilhotinados, né? Na Bastilha. Então, tu tem mais de 200 padres que perderam a cabeça entre 1789 até 1795, 1794. 200 padres.
e outros fiéis também. Então, qual é o nome disso? O nome disso é laicismo. O que é o laicismo? O laicismo, então, é um movimento ideológico. Por que é ideológico? Porque é criado pelo homem, é uma convicção não religiosa de empurrar a religião por espaço privado a ponto de esmagá-lo e não ter mais religião, e aí se tornar um Estado ateu, né? Então, o Estado secular, para daí, por fim, um Estado ateu. Então, isso é laicismo, isso não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil, ele bebe, a influência brasileira, ela é primeiro norte-americana, primeiro norte-americana, e o do próprio constitucionalismo do Brasil, e não só no Brasil, mas toda a América Latina, bebe da escola de Salamanca. A escola de Salamanca é uma escola que, ao final, é escolástica tardia, e escolástica, todo mundo sabe que o pai da escolástica é Tomás de Aquino, né? Então, a influência brasileira, ou ela é tomista, ou ela é puritana norte-americana. Não tem nada a ver com França sob o ponto de vista de religião. A França influencia o direito brasileiro, mas não sob o ponto de vista de relação com a religião, de laicidade. Então, para resumir, gente, tu tem uma laicidade americana, que é realmente uma separação bem forte de igreja e Estado. Tu tem um laicismo, que é um movimento que empurra a religião para o espaço privado, e a religião, gente, ela não é algo do espaço privado. A crença é do espaço privado, a crença é íntima, a crença é de livre escolha de cada pessoa. A religião não, a religião ela forma culturas, ela forma países. Toda a ordem social que nós temos no Brasil e no mundo é formado pela religião. Ou é formado pela religião cristã, ou é formado pelo budismo, ou é formado pelo Islã. Então, se tu vai nos países ali da janela 1040, os países islâmicos, a ordem social desses países é formada pelo Corão. Se você vai em países ali que circundam a China, a ordem social é formada pelo budismo, o taoísmo. Agora, na China, a ordem social já está sendo formada pelo secularismo, né? Então, já é uma outra história. A China sempre é um ponto fora da curva, né? Mas veja, a religião, e lá na China é uma religião de Estado também. Então a religião ela sempre forma a ordem social, a estruturação de poder. Então dizer que a religião é algo de foro íntimo, de foro privado, é como dizer que o céu é verde, que minhocas voam, né? Ou que de repente existe o planeta como é que é aquele planeta do Pequeno Príncipe? KY612. Não lembra, Matheus? Putz, Deve que ter pior que lido eu O não Pequeno lembro também, Príncipe não. aí. Tu leu O Pequeno Príncipe faz pouco tempo, né, cara? Eu li faz muito tempo O Pequeno Príncipe. Mas é KY alguma coisa, né? É como acreditar que o Pequeno Príncipe existe e ele monta em cometas e visita outros planetas, né? Você acreditar que a religião é apenas do espaço privado. Então, eu não sei se eu consegui te explicar, mas laicidade é isso. Laicidade é a possibilidade da religião, do poder religioso, das igrejas, dos fiéis, terem voz e vez também no espaço público. Não ter voz e vez no espaço público tem a ver com laicismo. E laicismo é uma ideologia assim como o marxismo, que bebe do marxismo, né? Do positivismo e outros ismos aí. Legal, muito legal mesmo. Você até comentou aí essa questão. Muito legal esse ponto dos americanos e todo o processo que teve da vinda deles da Inglaterra para a Nova Inglaterra, né, que vira os Estados Unidos. A gente até já fez uma live aqui que a gente pega essa parte dos puritanos, e o Joel Bick ele fala muito disso, que teve uma vasta discussão acerca de alguns puritanos que queriam uma teocracia, né? Mas no fim a maioria acabou rejeitando essa ideia da teocracia. Mas é muito legal. Essa discussão ela aconteceu dentro do navio Mayflower, né? Quando eles estão quando eles perceberam que eles se desviaram da rota da Virginia Company, que aí a jurisdição era da coroa britânica,
quando eles perceberam que eles estavam fora, então, da jurisdição da coroa britânica, eles pensaram o seguinte: bom, vamos criar um documento aqui que vai ser a nossa carta de princípios, vamos fazer um pacto, né? Eram mais ou menos 120 pessoas que tinham lá, a maioria eram puritanos. E aí teve essa discussão, né, de uma teocracia ou não, e acabou vencendo a ideia, que é a ideia bem presbiteriana, né, de separação igreja-estado e tal. Também tinha alguns batistas. Logo depois você vai ter Roger Williams, né, que Roger Williams vai ser o primeiro um puritano que vai fundar a primeira igreja batista nos Estados Unidos, né? Mas tudo parte daí mesmo, tu tem razão. Legal, muito bom. Bom, então, voltando agora para o âmbito brasileiro, quais são essas peculiaridades que a gente tem aqui no Brasil? O que a gente pode falar aqui, trazendo mais para o nosso contexto? Então, fechando mais assim, aqui no Brasil, como que funciona aqui? Acho que até você já falou bastante sobre isso, mas trazendo agora um pouquinho mais ainda o foco para o Brasil. Claro. Tanto é que a capa do nosso livro é verde e amarela, não é à toa, né? Então você vai ver aí as cidades colaborativas brasileiras, porque o terceiro, esse livro ele tem 3 partes. A primeira parte é histórica, a segunda parte é conceitual e a terceira parte é o Brasil. E o Brasil, ele tem uma história com o cristianismo muito forte. Desde 1500, desde que ele não era Brasil, desde que era terra de Santa Cruz, ilha de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, e por aí foi até chegar nos dias de hoje. Então, a história do Brasil, ela é uma história que passa necessariamente por dentro da igreja, especialmente por dentro da igreja católica. E a partir do final do século XIX, a igreja protestante começa também a auxiliar na formação do nosso Brasil. Tem uma frase, né, do Rui Barbosa que eu gosto bastante, que é bem... Ele disse isso em 1890, bem no contexto da República Velha, em que o Império, então, é destituído. No Brasil, Império, até 1890, o Brasil era um país confessional, que tinha uma religião oficial, que era católico, era assim no Brasil colônia. Então, existia uma religião oficial que era o catolicismo romano. Com a quebra, com a extinção do padroado, em janeiro de 1890, tu tem a quebra do Estado confessional brasileiro, mas o Rui Barbosa, que era um positivista, que era um homem não religioso, ele diz o seguinte, bem interessante. Diz assim, ó, antes do Brasil ser uma república, antes da república, o Brasil já existia. O Brasil nasceu cristão, cresceu cristão e cristão continua sendo. A fórmula da liberdade religiosa no Brasil deverá ser a fórmula cristã. Isso um positivista não religioso, que era uma das mentes mais importantes da República Velha, né? É das pessoas que arquitetaram, inclusive, a primeira Constituição brasileira, disse isso. E tanto que, se você olhar para a bandeira do Brasil, eu sempre falo isso, as pessoas não se dão conta, né? Olha aquela orbe azul, tem um monte de estrelas ali. E aquelas estrelas formam a cruz de Cristo. Então, bem no meio da bandeira do Brasil tem uma cruz. É só você olhar com atenção e vai ver que elas formam a cruz de Cristo. Então, a cruz de Cristo está na bandeira positivista. Tá? Por quê? Porque é um respeito à religião que formou e forma o Brasil. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa laicidade, ela parte dessa premissa. Ela parte da premissa que o Brasil é formado pela religião cristã, que o Brasil, que a ordem social parte de valores morais objetivos que estão na Bíblia Sagrada e, baseado inclusive na própria Bíblia Sagrada, entroniza a liberdade religiosa como um dos seus principais princípios. Tanto é que existem diversos dispositivos na Constituição que protegem
à liberdade religiosa. Porque o primeiro povo na história da humanidade que pensou em liberdade religiosa foram os cristãos, foram os hebreus. Os hebreus respeitavam a religião do estrangeiro. Então, nós ensinamos, quando eu digo nós, né, pensando a partir dos hebreus, a partir do povo da promessa, que ensinamos ao mundo o que é liberdade e o que é liberdade religiosa. E a partir dessa premissa, a Constituição, então, tem diversas garantias, diversos direitos, e especialmente, Mateus e pessoal, o direito de manifestar-se livre e publicamente sobre o que nós acreditamos. Isso está lá no artigo 1º, inciso 4º, inciso 5º da Constituição, que é o fundamento da República, que é o pluralismo de ideias. O pluralismo de ideias é a permissão de diversas pessoas com diversas ideias diferentes, inclusive ideias religiosas, conversarem na esfera pública, né? O que é a esfera pública? No trabalho, na escola, aonde a pessoa está. E conversar o quê? Conversar o que acredita, defender o que acredita. Então, isso é uma permissão constitucional que não está só nos artigos que protegem a liberdade religiosa ou que criam o âmbito de proteção da liberdade religiosa, mas também está nos artigos que fundamenta a República Brasileira. E aí, se a gente vai para os artigos de proteção do âmbito da liberdade religiosa no Brasil, eu vou tirar aqui o fone que está indo para o exterior. Tá me ouvindo? Sim, sim. Perfeito. Então, se você for para o âmbito, ele vai dizer bem claramente que a liberdade de crença, que é aquela liberdade íntima, é inviolável. Essa é uma liberdade absoluta, é inviolável. E o culto e as suas liturgias devem ser protegidas por lei. Aí o culto e suas liturgias é uma dimensão da liberdade religiosa. No inciso 7º vai dizer o seguinte, no inciso 7º vai dizer que aquela pessoa que foi segregada, ou por doença, ou porque está presa, ela tem direito a ter acesso à religião, ao seu líder religioso, ao seu sacerdote, ao seu pastor. Mesmo que ela tenha cometido vários homicídios, ou que seja um narcotraficante, mesmo assim, ela tem o direito constitucional garantido de ter um padre na cela, um pastor, de ter esse contato com o seu líder religioso. No inciso 8º, você tem a objeção de consciência. E a objeção de consciência, por ser de consciência, ela não é só religiosa, mas ela é religiosa também. E a maioria da objeção de consciência, quando ela é, digamos assim, que usufruída por motivo religioso, né? O caso clássico, são 2 casos clássicos que nós temos, que é o do sabatista, que é aquela pessoa que guarda o sábado, e se tiver um trabalho, alguma coisa que obrigue ela a trabalhar no sábado, ela vai poder objetar de consciência, e do próprio testemunho de Jeová, que quando objeta de consciência, quando ele não quer receber um sangue de uma outra pessoa, né? Porque ele entende que isso é pecado e que isso vai ferir a sua consciência. Por que vai ferir a sua consciência, Mateus? O que tu acha? Cara, não estou pensando no aspecto teológico, né? Vai ferir a sim, consciência porque é a crença e daí a teologia que forma a consciência do testemunho de Jeová. Sim. Então, assim, aquele código moral que os testemunhos de Jeová têm forma a consciência dele. E aí vem alguém e diz assim, não, tu precisa de sangue. Não, mas a minha consciência foi formada pela minha moralidade de testemunho de Jeová e eu não posso receber esse sangue. Entendeu? Uhum, não entrando sim. aqui se os testemunhos de Jeová estão certos ou estão errados, e a gente pode também dizer, testemunho de Jeová, tu está errado, essa é uma hermenêutica, uma exegese errada da Bíblia, porque Jesus, como é que está lá em Colossenses 2,14? Riscou toda a cédula que era contra nós. Né? Então, como ele riscou toda ordenança que era contra nós, tu pode receber o sangue do outro, porque isso foi riscado. Não te preocupa com isso. A gente pode falar isso para o testemunho de Jeová. Por que a gente pode? Porque esse é o nosso direito de defesa da fé.
que está lá no o artigo 5º, inciso 6º, que é a inviolabilidade de crença, porque faz parte da minha crença eu dizer para alguém, como testemunha de Jeová, que ele está errado, que essa não é a prática correta. Assim como, por exemplo, eu posso dizer, baseado em Gênesis 2:24, que Deus criou apenas o homem e a mulher. Que não existe um terceiro sexo, um quarto sexo, um não sei o quê. Não existe. Por quê? Porque a minha consciência foi formada a partir de Gênesis 2:24. E Gênesis 2:24 diz que só Deus criou o homem e a mulher. Então, se Deus criou o homem e a mulher, assim que minha consciência foi formada, então eu posso, por um imperativo da minha consciência, baseada na minha crença, defender que a prática homossexual é pecado. Tá? Não sei se o Instagram não vai derrubar aí a nossa live. Né? Mas essa é a verdade. E o princípio de liberdade, como diria John Stuart Mill, Dusseldorf, Alexis de Tocqueville, John Locke, é de não interferência. O Estado, e não só o Estado, entidades privadas e outros grupos não podem interferir na minha fé. Isso é não interferência. A Carta de Tolerância de John Locke, no século XVII, que inaugurou a nova ideia de tolerância, no sentido de você precisa tolerar a fé do outro. No sentido de que, se a pessoa acredita que vai receber sangue, vai ser pecado, você tem que tolerar. O que é tolerar? Permitir que ela acredite nisso. Você pode dizer, velho, não é assim. Vamos pegar a Bíblia aqui. Oh, tu não leu Colossenses 2,14? Né? Vamos lá, pega a Bíblia, vamos estudar. Você pode fazer uma pregação nervosa, até, dizendo que os testemunhos de Jeová estão errados. Só que os testemunhas de Jeová têm que ter espaço para também viver as suas vidas conforme a sua crença. Isso é não interferência. Então, quando grupos, e muitas vezes minoritários, querem dizer o que a gente tem que fazer, a mesma história do culto. Se nós entendemos que o culto é essencial para a nossa fé, como é que outro grupo vai dizer que não? Não, não é essencial. Você pode orar em casa, você tem que fechar a igreja. Não, peraí. Quem decide que vai fechar a igreja na pandemia somos nós, não são vocês. Existem limites da liberdade religiosa, existem limites. Quais são os limites? Aqueles limites que aquela necessidade de salvaguardar a vida e a liberdade dos outros. Então, por isso que na pandemia, né, antes desse momento, que agora muitas pessoas estão vacinadas e o vírus realmente está caindo, mas naquele momento de pico, eu ia usar máscara, eu ia medir a minha pressão, né, a minha febre, eu ia medir a minha febre, ia ter um espaço bem grande entre um e outro, a igreja está restringida aí no máximo 20% do culto. São todos elementos que iam auxiliar a não acontecer o contágio. Né? Mas agora, o cara dizer, ainda mais de uma outra igreja, né, que eu vi isso acontecer bastante, de uma outra igreja, não, tu tem que fechar. Não, peraí, cara. Tu nunca leu a Carta de Tolerância de John Locke? Tu não sabe que a liberdade exatamente não é dessa forma que você age em liberdade, inclusive como está na própria Carta de Romanos? Então, isso é liberdade, isso é convivência, e é isso que está na Constituição. Quando a Constituição, no artigo 19, inciso 1º, prevê peremptoriamente que o Estado não pode embaraçar o funcionamento do quê? Do culto. Porque o culto é comunitário. Né? Então, o Estado não pode ir lá e dizer, não, as pessoas não podem se reunir, as pessoas não podem adorar. O culto é comunitário e o culto é o elemento, gente, é o principal elemento da maioria das religiões. Tanto é que tem uma doutrina, que eu já falei aqui, de direito, que diz que não existe religião sem culto. Né? Mas mesmo discordando disso, a maioria das religiões tem como
fundamento o próprio culto. E também ele é garantido na Constituição, inclusive impedindo que exista algum tipo de embaraço nos cultos. Uhum. Sim, muito bom, sensacional mesmo. Muito esclarecedor para mim, assim, coisas, um aprendizado muito grande. Acho que como faltam mais ou menos uns 10 minutos aí pra gente concluir, Vamos liberar as se alguém, perguntas, então? isso, se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar ou aqui no chat mesmo, ou nessa caixinha de pergunta que a gente tem aqui na lateral, se alguém tiver alguma pergunta. A gente está com... veja, essa questão de ideologia de gênero, essa questão envolvendo a própria sexualidade. Agora passou um pouco essa questão envolvendo os cultos, por mais que lá em Pernambuco o governador está querendo decreto, passaporte vacinal para as pessoas entrarem dentro da igreja. Mas são todas questões que nós vamos enfrentar. Existem grupos minoritários que querem mudar a nossa teologia, né? Que querem mudar a nossa crença, que querem mudar a nossa forma de se relacionar com Deus. Então a gente precisa estar bem atento para isso, né, gente? Porque, por exemplo, lá na China, o Partido Comunista Chinês está reescrevendo a Bíblia. Quando o Partido Comunista reescreve a Bíblia e vai dizer que os crentes só podem ler a Bíblia reescrita pelo partido, ela está exatamente dizendo como nós devemos nos relacionar com Cristo. Olha, você se relaciona com Cristo como? Conforme está na Bíblia, conforme eu aprendo com o meu pastor. Não vai ser mais assim. Você vai se relacionar com Cristo conforme eu entendo. E eu entendo que relacionar com Cristo é assim e é assado. Então, para esse tempo que a gente está caminhando, inclusive aqui no Brasil. Sim. Acho que você acabou de responder a pergunta que chegou nessa caixinha, que seria a partir de que ponto se torna uma perseguição à nossa fé. Acho que você respondeu exatamente, mas se tiver algo, quiser complementar ainda. Mas tu quer botar a caixinha aí? Não tô vendo ela, não sei se tu botou. É uma que fica aqui no cantinho, tem um ponto de interrogação ali, ó, ali embaixo. Tá. Até que ponto se torna perseguição à nossa fé? Pois eu acho que a perseguição maior, a gente precisa também, daqui a pouco, trazer posicionar semanticamente, né? A perseguição, ela geralmente vai implicar majoritário, grupo majoritário, ou grupo mais forte que persegue o minoritário e o mais fraco. É assim, né? Por exemplo, lembrem que o Brutus corria atrás da Olívia, porque o Brutus era grande, era forte, a Olívia era a Olívia Palito, né? Não era a Olívia Palito correndo atrás do Brutus. Então, por quê? Porque o forte persegue o mais fraco. Só que hoje em dia, por mais que os cristãos sejam maioria no Brasil, tu tens um movimento, por causa da revolução digital, da minoria se empoderar de tal forma que a minoria nos amordaça. Como é que a minoria se empodera? Fica empoderada, para usar a expressão da moda. A minoria fica empoderada porque, primeiro, o progressismo está muito forte nas grandes mídias, nos grandes veículos de comunicação. E os grandes veículos de comunicação, eles têm o poder de nos levar para a praça pública e nos amarrar num toque e tocar fogo na gente, né? Então, hoje, o lixamento digital é muito grande. Um veículo de comunicação pega o Mateus, porque o Mateus falou que a homossexualidade é pecado, pega o Mateus, distorce, coloca na praça e as pessoas vão apedrejar o Mateus, né? E isso é perseguição. Por que é perseguição? Porque o Mateus falou nada demais, o Mateus falou o que ele acredita e de forma respeitosa, né? O que o Mateus não pode fazer é incitar a violência. Isso ele não pode, né? Discriminar, dizer que alguém é menos. O fulano de tal é menos porque é gay. Não, ele não é menos que ninguém. O fato dele ser gay, ele não é menos pessoa do que um pastor santo, do que o Augusto Nicodemos, né? Ele não é menos que o Augusto Nicodemos. Ele é tão ser humano quanto o Augusto Nicodemos.
Mas agora, se ele está na prática homossexual, ele está em pecado, velho. É isso que a gente está falando. A gente está falando que é pecado. Né? Não que ele é menos gente. Agora, se alguém disser que ele é menos gente, bom, esse cara é um palhaço. Né? E aí ele vai ter que sofrer as penas da lei. Só que o que estão fazendo? Estão dizendo assim, Mateus, é o seguinte, tu falou que a prática homossexual é pecado e tal, que o cara não pode tomar ceia. Né? O cara não pode participar do sacramento da ceia. Então, tu está discriminando, coloca o Mateus na praça pública e o que vai acontecer? Lixamento. E assim, galera, lixamento é uma coisa mais antiga do que andar para frente. O ser humano sempre gostou de atirar pedra nos outros. Então, o ser humano, o que é atirar pedra nos outros? É cartático, catártico. Cartático. O que é isso? Você purga a impureza que você tem. Né? Você sabe que você é impuro, que você tem um monte de defeito, um monte de pecado, um monte de erro. Mas quando você está tirando a pedra no sem vergonha do Mateus, vou atirar pedra no Mateus. Esse movimento te purga as tuas impurezas. Né? Veja, olha lá o exemplo da mulher adúltera. Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Por que Jesus disse isso? Porque as pessoas que iam atirar pedra eram pessoas que, exatamente por ser tão pecadoras, cheias de problema, tinham naquele ato um ato de purificação. A lixação é um ato de purificação daqueles que estão atirando pedra. Então, por isso que Jesus disse: vocês querem se purificar na mulher adúltera, né? Não. Quem não tem nenhum pecado, então pode tirar a primeira pedra, porque isso aqui não é purificação, isso aqui é condenação. Ninguém quis atirar pedra. E foram embora. E isso foi acontecendo depois. Na Idade Média, naquele período complicado da Inquisição, período aí de mais ou menos 100 anos da Inquisição Espanhola, até menos de 100 anos, as pessoas iam lá ver as pessoas serem queimadas. Era o programa do final de semana. Vai bem, filho, bem, amor, crianças, vamos lá, porque o fulano vai ser queimado. Vamos lá, que legal. Sabe? Esses padres que perderam a cabeça na França, tinha uma galera lá. Hoje não tem mais guilhotina, hoje não tem mais fogueira, mas hoje tem internet. Então, quando o Tiago fala alguma coisa que não agrada a minoria, mas é uma minoria que é empoderada pela internet, o que ela faz? Ela cancela. Ela cancela você. E aí, quando ela cancela você, ela está dizendo o seguinte: eu sou o cara. Nós mandamos aqui. Eu posso ser minoria, mas nós mandamos. Aí, quando você é cancelado, mas de alguma forma você ainda consegue ser influência, não, então vamos pegar agora o Mateus, vamos pintar o bumbum dele de vermelho e vamos colocar no poste, porque agora todo mundo vai ver. E aí o Mateus sofre o lixamento público digital que várias pessoas sofrem por aí, como Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior sofreu há um tempo atrás, porque estava defendendo a questão da submissão da mulher, porque a Ana Paula, em 2016, falou que a prática homossexual é pecado, e agora não, mas há um tempo atrás foi lixada publicamente. E tantas pessoas que são lixadas publicamente. Por quê? Porque como cancelamento não funciona, primeiro cancela, não dá para cancelar, a gente lixa. Né? Então isso é perseguição. Então a minoria, por causa da revolução digital, se empodera dos meios digital, se empodera dos veículos de comunicação e também consegue perseguir. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso primeiro por urbanidade. A gente resolve isso fazendo o que Jesus disse, andando a segunda milha, dando o outro lado do rosto. Né? Então não adianta você querer ficar nervosinho, querer ficar bravo, que aí você vai falar bobagem. Defenda a fé. Defenda a Bíblia. Defenda a fé com amor. Porque o segundo mandamento, qual é? Que se resume todo o decálogo.
amar o próximo como a ti mesmo. Uhum. E eu não estou querendo aqui dizer que amar o próximo é deixar ele fazer tudo o que ele quiser. Ele pode fazer tudo o que ele quiser e você pode dizer, na verdade, você tem o dever de dizer: olha, meu amigo, tudo isso que você está fazendo é um caminho ruim. Deus não quer isso para ti. Deus tem algo muito melhor para você. Sabe, Mateus, é assim que a gente toca no coração. É assim que a gente ilumina a cidade. É assim que nós somos sal, cara. Nós salgamos a terra, nós salgamos a cidade, nós iluminamos a cidade. Por quê? Por que César se defrontou no Coliseu com Cristo e perdeu? Por que Cristo derrubou o Império Romano e derrubou tantos impérios? Pelo amor. Né? Pelo amor. E não é esse amor progressista, esse amor de passar a mão na cabeça e faz tudo o que quiser. Não, é um amor no sentido de existe um caminho de virtude. Você pode trilhar o caminho de temperança, o caminho do bom senso, o caminho da coragem, da fortaleza, o caminho da justiça, o caminho da honestidade, o caminho da prudência. Você pode trilhar esse caminho. E a forma mais fácil, ou a única forma de você realmente conseguir trilhar esse caminho é por meio de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Porque tanto querer como efetuar vem do Espírito Santo. Por isso que o proselitismo é tão importante, porque o ensino, porque ele nos permite dizer essa verdade para as pessoas. Só temos que dizer em amor, né? Não dá para ficar também dando-lhe paulada toda hora. E isso não é coisa nem de pessoa inteligente, né? E muito menos de crente. Sim, sim. Então, chegou mais uma pergunta. Então, em 1 minuto, assim, para a gente finalizar. Foi até a pergunta da Agni, que é administradora aqui da página. E ela perguntou: quando a nossa liberdade religiosa é afetada, qual órgão ou atitude devemos tomar para assegurar esse direito? Então, em 1 minutinho para a A gente primeira terminar. coisa, Agnes e pessoal aí, é Disque 100. Tá? Disque 100, Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. É bom discar 100, porque isso até fica para estatística. Né? E aí os caras dizem que não tem perseguição à liberdade religiosa no Brasil, ou então que tem e é só com religião afro, porque muitas vezes os evangélicos e católicos não registram a perseguição. Né? O pessoal da religião afro está certíssimo em registrar a perseguição. E nós estamos errados porque nós não registramos a perseguição. Então, a primeira coisa, diz que 100, registra. E a segunda, lembrem que tem que ver o que é essa perseguição. Porque se essa perseguição for discriminar ou agir com preconceito, isso é crime de racismo. Está no artigo 20 da Lei 77/16. O racismo ele não é apenas de etnia, de cor, ele também é de religião. Então, quando alguém diz assim, olha, tu é menos porque tu é crente, tu é ignorante, eu vou te cancelar, e te cancela, pode ser que nós estamos diante de um crime de racismo. Então, o que você tem que fazer? De repente, procurar um advogado para ele te orientar, né? Fazer um boletim de ocorrência, que é um BO, né? Ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Também tem outro crime aí, que é o crime do artigo 208 do Código Penal, que é o crime contra o sentimento religioso. Mas o crime que mais se adequa ao que nós estamos vivendo ultimamente é o crime de racismo religioso. Então, quando alguém impede você de falar alguma coisa por causa da sua fé, não. Não vem falar de fé aqui, de igreja, você não pode falar. Isso é crime. Tá? Então, aí é caso de polícia. Crime é caso de polícia, Agnes. Né? Diz que 100 e polícia. Legal. Muito bom. Deu 1 hora, então, de live. Eu queria só reforçar em nome de todos aqui que administram a Colossenses 2,14, agradecer a sua participação, a sua disposição em estar explicando aí tão minuciosamente todos esses detalhes para a gente. Foi realmente um grande prazer. Muito, 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 muito bom mesmo.
E aí eu queria te agradecer de verdade e também convidar todo o pessoal aí a seguir o Thiago Rafael Vieira, seguir também os perfis do Direito Religioso, do IBDR. O pessoal do IBDR tem feito um trabalho maravilhoso, muito bom mesmo. Tem dado, eu participei de várias das primeiras conferências ali em agosto, acho que foi um pouquinho antes até de agosto do ano passado, quando estava naquela vibe de fazer tudo online, né? E foi muito, muito proveitoso. Todos os convidados lá foram muito bons. Então eu queria agradecer. Estou falando com o presidente do IBDR, então agradecer a todo o IBDR pelo trabalho que tem prestado. Já foram algumas vezes até o STF por conta dos direitos que são garantidos, né, por lei para nós. Então, realmente, só agradecer e convidar todo mundo aí que assistiu. A live vai ficar salva, então vai ter bastante gente. A maioria, inclusive, vai assistir depois para seguir o Thiago, seguir todo o pessoal aí. O Gia Regina, que escreveu os livros juntamente com ele, também tem feito esse trabalho muito legal. Então é isso, Thiago. Eu vou dar um recado aí pro pessoal, então, né? De aproveitar. Dia 25 e 26 de novembro, mês que vem, a gente vai ter o segundo Congresso Brasileiro de Direito Religioso, que vamos tratar temas educação, emprego na laicidade brasileira, educação e emprego no fenômeno religioso da laicidade colaborativa brasileira. Então vai ser bem legal, 25 e 26 de novembro. Você pode participar de forma presencial, também de forma online. É só entrar lá no site. Deixa eu ver ali. O Direito Religioso tá digitando ali. Então digita aí, deve ser a Bárbara ou o Jean, não sei quem está digitando, mas digita aí deutsche.com.br/segundo 2-congresso IBDR. Esse é o nosso, é o link para você se inscrever ou presencialmente. Obrigado. Só no fim não deu, não foi inteiro. É deutsche.com.br/2-congresso. Agora sim, -IBDR. Agora deu certo. Antes saiu errado. A gente coloca nos stories também. A gente, assim que terminar a live, a gente coloca nos stories o link para o pessoal que quiser. Para você se inscrever. Você pode me seguir também no underline, no TR underline Vieira, né? Que é o meu que está aparecendo aqui. Direito Religioso Oficial. Jean Regina, que é o do Jean, que escreveu vários livros aí comigo, né? A gente já falou de 2 aqui, mas tem outros também. Sim. E, gente, acesse lá no YouTube. O YouTube, a gente tem um canal do YouTube que é Direito Religioso. Toda semana tem vídeo novo. Te inscreva lá no canal. A gente fala de tudo lá, faz review de livro. O Matheus conhece, né, Matheus? Sim, sim. Tem review de livro, tem um monte de coisa lá legal, tá? Uhum. É só assistir. Sim. Eu vou ver depois, daqui a pouco a gente põe essa live também lá no canal. Legal. Legal. Obrigado pelo convite e estamos à disposição. E também parabéns pelo grande trabalho aí que o Colossenses 2,14 tem feito para o Brasil. A gente que agradece. Então é isso. A gente vai deixar todos os perfis e os links também salvos aqui para quem estiver assistindo depois que essa live estiver salva aqui no Instagram. O link do site, o link pro congresso. A gente vai deixar tudo aí, tudo certinho, para quem estiver assistindo depois também conseguir entrar nos links. Então é isso. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Boa noite para você. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.